com muita alegria, eu te dou as boas-vindas a mais um vídeo do canal Mensagens Divina. Que bom ter você aqui! Hoje, vamos mergulhar juntos em uma reflexão que pode fortalecer o seu coração e renovar a sua fé. Deus tem algo especial para ministrar à sua vida. Então, respire fundo, abra o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você através dessa mensagem. E se você é novo por aqui ou ainda não faz parte da nossa comunidade, aproveite esse momento para se inscrever e caminhar conosco nessa jornada de fé. Vamos juntos? Hoje meditarmos em Isaías 49, 7. Mas antes, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento nos colocamos diante da Tua presença com humildade e gratidão. Te agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade de ouvir a Tua voz e sermos edificados pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor venha preparar o nosso coração para receber aquilo que vem do alto. Que cada palavra dita aqui seja guiada pelo Teu Espírito e que essa mensagem alcance cada pessoa que precisa de consolo, direção e fé. Fala conosco, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais, acalma a nossa alma e nos enche com a Tua paz. Que essa reflexão não seja apenas mais um conteúdo, mas um verdadeiro encontro com o Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Meditaremos no livro de Isaías 49, 7, que diz: Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação, ao servo de governantes. Reis o verão e se levantarão, líderes o verão e se curvarão por causa do Senhor, que é fiel, o Santo de Israel, que o escolheu. As primeiras páginas da Bíblia apresentam o Deus mais poderoso que qualquer ser humano poderia imaginar. O nosso Deus, visto em cada página da Bíblia, criou todas as coisas apenas com o poder de sua palavra. Algumas páginas depois da criação, o relato da Torre de Babel demonstra a superioridade do Senhor diante dos mais poderosos humanos. Vemos que, mesmo que aqueles homens estivessem tentando criar a maior torre do mundo para elevar seus próprios nomes aos céus, o Senhor ainda precisou se reclinar a fim de verificar o que acontecia. Ou seja, mesmo a mais alta torre era pequena se comparada à grandeza do Senhor. Já nas páginas do Novo Testamento, o maior evento desde a criação, o Deus Criador se tornando homem. Jesus Cristo, o Deus Filho, se fez homem para viver como nós. Ele se rebaixou à condição humana e, como nos dias da construção de Babel, verificou o mal que fazemos aqui. O versículo em destaque hoje é uma profecia acerca de Jesus. Nela está previsto que o próprio Deus encarnado seria desprezado pelo povo e pelos poderosos. Ao seguir o relato dos evangelhos, vemos que foi exatamente isso que aconteceu. Jesus realmente foi desprezado. Seu próprio povo o rejeitou e promoveu a sua morte. Os poderosos o viram apenas como um espetáculo derrotado e ainda zombaram dele. Mas o versículo também traz uma promessa muito poderosa, a de que todos os governantes se dobrariam perante Jesus. Os mesmos poderosos que, desde a construção de Babel, tentam usurpar o Senhor, que massacram Jesus, se dobrarão humilhados diante do Cristo ressurreto em seu reino de glória. Jesus em breve voltará dos céus, e neste dia, todo joelho se dobrará em louvor ao nome do Filho de Deus. Como seus seguidores, não esperaremos sua volta para, só então, o adorar. Ele pagou pelos preços do nosso pecado e recebeu a punição que merecíamos. O adoramos hoje e também o adoraremos quando, em poder e glória, ele surgir das nuvens. Neste glorioso dia, entraremos e desfrutaremos de seu reino, mas seus inimigos ficarão de fora da Nova Jerusalém. Ao olharmos para o versículo de Isaías 49, 7, somos confrontados com um paradoxo divino. Aquele que foi desprezado, rejeitado, humilhado, esse será exaltado diante dos reis e reverenciado pelas nações. O Senhor fala ao desprezado, ao abominado pelas nações, e afirma que reis e príncipes se levantarão e se prostrarão diante dele. Por quê? Porque Deus o escolheu. Esse texto é messiânico, referindo-se inicialmente ao próprio Cristo, o servo sofredor, que foi rejeitado pelos homens,
crucificado por sua geração, mas exaltado pelo Pai, e hoje é adorado entre as nações. Mas ele também ecoa como uma promessa e princípio espiritual para todos aqueles que se sentem marginalizados, esquecidos, deixados à margem, escória do mundo, aos olhos dos homens, mas preciosos aos olhos de Deus. Ser rejeitado é uma das experiências mais dolorosas da existência humana. Há pessoas que crescem sendo ignoradas por suas famílias, outras que são rejeitadas pela sociedade por sua aparência, origem, condição financeira ou até mesmo por seus erros do passado. Vivemos em um mundo que valoriza status, títulos, beleza exterior e influência. Quem está fora desse padrão muitas vezes é invisível, considerado escória, um termo forte que significa aquilo que é jogado fora como inútil. No entanto, Deus não vê como o homem vê. Enquanto o mundo despreza, Deus se aproxima. Enquanto o mundo exclui, Deus acolhe. A história da Bíblia está repleta de pessoas que o mundo rejeitou, mas que Deus escolheu para demonstrar seu poder, sua graça e sua glória. José foi jogado em um poço pelos próprios irmãos, vendido como escravo, esquecido numa prisão, mas foi levantado como governador do Egito. Davi foi ignorado até pelo pai quando o profeta veio ungir um rei, mas foi o escolhido do Senhor. Esther era uma órfã exilada, mas foi chamada para ser rainha e salvadora do seu povo. E Jesus, o próprio Filho de Deus, foi homem de dores, rejeitado entre os homens. Mas hoje é o nome que está acima de todo nome. A jornada da escória à glória começa no coração de Deus. Ele é especialista em transformar histórias. O que para o mundo é falha, para Deus é oportunidade. O que é fraqueza para os homens é terreno fértil para a força do Espírito. A graça de Deus não ignora o passado, mas o redime. Ele pega o que estava sujo, ferido, despedaçado e faz novo. A redenção não é um disfarce para esconder a vergonha. É uma reconstrução que transforma completamente. Quando Deus levanta alguém da lama, Ele não apenas limpa, mas honra. Ele não apenas restaura a dignidade, mas coloca uma coroa. Ele faz questão de mostrar que foi Ele quem operou a transformação, para que toda a glória seja dele. Isaías 49:7 nos lembra que Deus é fiel. Ele não apenas olha para o desprezado, Ele escolhe o desprezado. A escolha de Deus não segue os critérios humanos. Ele vê o coração. Ele vê propósito onde os outros veem ruína. Ele vê futuro onde os outros veem fracasso. A promessa é para você. Talvez você que está lá me ouvindo e se identifique com essa condição de desprezo. Talvez você já foi rejeitado por pessoas que deveriam ter te amado. Talvez já foi rotulado, descartado, humilhado. Mas saiba, o Deus que escolheu o desprezado de Isaías 49 é o mesmo que olha para você hoje. E ele diz: você é meu escolhido. Não importa o que os homens disseram, eu tenho a última palavra sobre a sua história. Deus não apenas te levanta, Ele te coloca em lugares que você nunca imaginou. E não para sua vanglória, mas para que a glória dele brilhe através da sua vida. Ele transforma escória em glória, vergonha em honra, ruína em testemunho vivo do seu poder. E quando Deus decide levantar alguém, nada e ninguém pode impedir. A porta que ele abre, ninguém fecha. Os reis e príncipes que antes ignoravam, agora se levantam em reverência, não a pessoa em si, mas a obra de Deus nela. Porque quando o Senhor opera, todos verão e saberão que foi a mão dele. Mas essa jornada da escória à glória exige fé. Fé para crer quando tudo diz o contrário. Fé para caminhar mesmo sem aplausos, para continuar mesmo sendo rejeitado. Fé para confiar que o que Deus prometeu, Ele cumprirá. Não se trata de se tornar grande aos olhos do mundo, mas de ser fiel aos olhos de Deus. A glória que importa não é a do palco, é a da presença. É a honra de saber que o Criador do universo te escolheu, te chamou e caminha ao seu lado. Por isso, não desista.
Não se conforme com o rótulo que colocaram em você. Você não é escória. Você é projeto divino. E a mão de Deus está moldando sua história para que, no tempo certo, a glória dele se revele através de você. Isaías 49, Ned, é um lembrete poderoso de que o Senhor é especialista em reverter destinos. Ele vê beleza onde há cinzas. Ele levanta o desprezado e o coloca entre os príncipes. Ele transforma a escória em glória. Você não precisa ser aceito por todos para ser usado por Deus. Basta estar disponível. Basta crer. Basta dar o primeiro passo de fé. Porque quando Deus escolhe, Ele capacita, transforma e honra. Então, guarde isso no coração. Você pode até ter sido rejeitado pelos homens, mas foi escolhido por Deus. E se o Senhor te escolheu, o seu futuro está garantido nas mãos dele. A escória que o mundo tentou te fazer acreditar que você era, Deus já está transformando em glória para o louvor do seu nome. Senhor, me prostro diante de ti e declaro a todos que o Senhor é o meu Deus e meu Rei. Aqueles que um dia te diminuíram e se tornaram teus inimigos, se dobrarão diante de teu poder e glória. Quanto a mim, me arrependo dos meus pecados e peço humildemente que o Senhor me permita entrar em teu reino de maravilhosa paz. Em tua presença me coloco agora com reverência e humildade, reconhecendo que és o Deus que vê além das aparências, que enxerga o valor onde o mundo só vê falhas e que transforma a rejeição em honra, a vergonha em testemunho e a escória em glória. Tu és o Deus que escolheu o desprezado, o esquecido pelos homens, o abandonado pelas multidões. Tu és o Redentor, o Santo de Israel, que levanta o abatido do pó e o coloca entre os príncipes. Obrigado, Senhor, porque a tua escolha não depende da aprovação humana. Obrigado porque, mesmo quando o mundo nos rotula e nos despreza, o Senhor nos ama, nos chama e nos levanta. Pai, quantas vezes nos sentimos como escória, rejeitados, humilhados, desvalorizados. Quantas vezes o peso do desprezo nos fez acreditar que não somos nada, que não temos valor, que não há futuro para nós. Mas a tua palavra vem hoje como luz, como renovo, como bálsamo para a alma cansada. Tu dizes que aquele que foi rejeitado será honrado, que os reis se levantarão e os príncipes se prostrarão, não por causa de quem somos, mas por causa de quem tu és. Senhor, visita agora cada coração que ora comigo. Que essa pessoa que talvez esteja se sentindo sem valor, quebrada, esquecida, possa ser tocada pela certeza do teu amor. Que ela saiba que, mesmo que tenha sido deixada de lado por muitos, jamais foi ignorada por ti. Que ela compreenda que há um propósito maior e que sua dor será testemunho, sua vergonha será honra, sua lágrima será regada em glória. Transforma, Senhor, as cinzas em beleza. Restaura a dignidade daquele que se sente humilhado. Ergue com a tua mão poderosa quem está prostrado, e cobre com o teu manto de glória os que hoje choram por desprezo. Tu és o Deus que escreve novas histórias. Tu és o Deus que levanta o improvável para confundir os grandes. Tu és o Deus que exalta os humildes e derrama graça sobre os que confiam em ti. Nos ensina a caminhar confiantes, mesmo quando a rejeição ainda nos acompanha. Dá-nos fé para esperar o tempo da exaltação, paciência para suportar o processo e sabedoria para reconhecer que tudo vem de ti. Não queremos glória humana, Senhor. Queremos a tua glória refletida em nós. Queremos ser vasos de honra em tuas mãos. E agora, Pai, eu oro especialmente por essa pessoa que ouve esta mensagem. Eu a abençoo em teu nome. Que a tua paz invada seu coração, que a esperança floresça de novo dentro dela e que ela sinta o teu toque aonde ninguém mais alcança. Que toda a palavra de maldição, de rejeição e de abandono seja quebrada agora, em nome de Jesus. Que ela se veja como tu a vês, preciosa, escolhida, amada, separada para a tua glória. Leva-a da escória à glória, Senhor. Mostra que tu és Deus fiel e que aquele a quem tu exaltas ninguém pode humilhar. Que a vida dela seja testemunho vivo do teu poder transformador.
Que os que a viram desprezada vejam agora tua mão sobre ela. Que os que a ignoraram vejam a tua unção. E que ela nunca se esqueça, foi o Senhor quem a escolheu. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Com o coração cheio de gratidão, eu encerro este momento tão especial agradecendo pela sua companhia até aqui. É uma alegria poder compartilhar com você palavras que edificam, fortalecem e nos aproximam mais do coração de Deus. Que essa mensagem tenha falado profundamente à sua alma e que você se lembre, mesmo quando o mundo te rejeita, Deus te escolhe. Ele é especialista em transformar a escória em glória. Que o Senhor te abençoe ricamente, que a paz dele reine sobre a sua vida, que os seus passos sejam guiados pela fé e que a promessa de Deus se cumpra em cada detalhe da sua história. Você não está só. O céu conhece o seu nome e a honra preparada para você no tempo certo. Se esta mensagem tocou o seu coração, eu te convido com carinho a se inscrever aqui no canal Mensagens Divina, deixar o seu like e compartilhar com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Juntos podemos espalhar esperança e fé. Que o Senhor te guarde hoje e sempre. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não se esqueça, Jesus te ama.